Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 14. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura das Escrituras, que nos diz assim: Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e tiveram medo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na noite de hoje, primeiro domingo do mês de junho, nós queremos falar sobre a pessoa de Jesus. Jesus, ele é o restaurador. Esse é o tema da nossa reflexão na noite de hoje. Jesus é o restaurador, aquele que vai restaurar vidas de maneira plena. O contexto desse texto, irmãos, nos mostra o Senhor Jesus Cristo atravessando do seu lugar habitual, da sua moradia. Ele vai para uma outra terra, muito provavelmente uma terra gentílica, e ali parece que não era um lugar de habitação de judeus, era a região de Gerasa, ou também conhecido como a região de Gadara, e a base da economia local era a criação de porcos. Por isso acreditam alguns historiadores que não era uma região habitada pelos judeus, haja vista serem os porcos considerados animais imundos para manipulação e também para o consumo por parte dos judeus. Pois bem, Jesus se encontra naquele lugar. E assim que o Senhor Jesus Cristo ali desembarca, vem para ele o homem possesso, depois nós vamos saber, por uma legião de demônios. E o Senhor repreende aquele homem, repreende aquele espírito, e aquela legião é então expulsa daquele ser humano, e aquele ser humano então passa a ser essa pessoa que aqui está descrita. Ela agora recobra a consciência, ela está vestida, está em perfeito juízo e quer seguir a Jesus. Antes, esse homem não era nada disso. O texto nos informa que todos tinham medo dele. Ele andava desnudo, ele habitava os sepulcros, ele se cortava, ele tinha atitudes suicidas, vivia longe da sociedade, era uma pessoa que certamente não vivia junto aos seus, era uma pessoa que estava distante do convívio familiar, e ele trazia terror àquela cidade. Mas eis que quando o Senhor expulsa aquela legião de demônios, aquela legião de demônios entra numa manada de porcos, numa vara de porcos. E o número de porcos era considerável, era um rebanho de 1000 porcos. E assim que aquela legião entra naqueles porcos, todo aquele rebanho se precipita no mar. E há um prejuízo em dinheiro de hoje, pela
fundação um valor que ultrapassa R$1 milhão. É muito dinheiro. Então aqueles homens, os donos da cidade, os empresários da rede de suínos, os suinocultores ali, eles estão se levantando e dizendo: nós não podemos arcar com uma situação dessas. Esse homem que fez isso precisa sair daqui. Então Jesus é expulso daquele lugar e Jesus sai. Mas antes do Senhor Jesus embarcar, aquele homem restaurado faz um pedido a Jesus: deixa eu ir contigo. E Jesus diz: não, você não vai me seguir conforme você pensa. Volte para o seu lar, volte para a sua família, volte para a sua casa. E conte a eles tudo que o Senhor fez na sua vida, como Deus foi misericordioso com você. Jesus então embarca e segue o seu curso normal. A narrativa termina dizendo que aquele homem então obedece ao Senhor Jesus. Ele vai para a sua casa e não fica apenas na sua casa, mas ele fica tão maravilhado pela sua nova condição de vida restaurada, que ele passa então a alcançar 10 cidades nas proximidades da sua residência. Decápolis, 10 cidades. Jesus, o restaurador. Queremos na noite de hoje, irmãos, extrair algumas lições para a nossa reflexão, para que a partir dessas reflexões nós possamos rever a nossa vida com o Senhor Jesus, o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto, que nos fica muito claro aqui, irmãos, é que Jesus é uma pessoa, ele é alguém que atrai multidões. Jesus atrai pessoas. Observe bem o verso de número 14. Após o momento em que aquele homem é liberto da legião de demônios, o verso 14 diz assim: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que sucedera. As pessoas, irmãos, vão procurar o Senhor Jesus porque eles querem saber o que aconteceu. Aquela manada, aquele rebanho, irmãos, de 2.000 porcos, esse rebanho é um rebanho precioso, é muito caro aquilo para a cidade. Então as pessoas querem entender o que se passa e eles vão procurar quem? Eles já ouviram a notícia por parte daqueles pastores do rebanho. Nos diz o texto, no verso 14, que os porqueiros, quando perceberam aquilo, eles disseram uns para os outros: olha, vamos contar, porque se a gente contar ninguém vai acreditar, e nós vamos ter que pagar e reembolsar os donos por conta desse grande prejuízo. Nós precisamos explicar o que aconteceu. Então eles vão então à cidade e contam toda a narrativa, e todos falam a mesma coisa. Então o que eles ouvem acerca de Jesus faz com que as pessoas busquem a Jesus. Eles querem tirar uma história a limpo, eles querem ver se aquilo que os porqueiros, os pastores de porcos estavam relatando procede. Essa história está mal contada, está bem contada, ela é verídica. Nós precisamos saber da boca desse autor. Vamos procurar a fonte. E procuram Jesus. As pessoas ali estão procurando Jesus, irmãos, porque eles querem conhecer a história. Eles estão procurando Jesus ali porque eles querem conhecer a verdade do que aconteceu. Só que quando eles vão procurar saber sobre a história dos porcos, observe o que diz o verso de número 15. Eles têm uma outra surpresa. A primeira surpresa é a surpresa de que a narrativa é verdadeira. 2.000 porcos pereceram. O prejuízo é muito grande. Mas eles observam no verso 15 que há alguém, o terror da cidade já não aterroriza mais ninguém. Então eles ficam realmente impactados
porque percebem que, primeiro, o que os porqueiros falaram é verdade e há um homem restaurado diante deles. E a reação deles, irmãos, é que eles estão com medo. Existem pessoas que procuram Jesus, irmãos, para conhecer a verdade. E quando percebem aquilo que Jesus Cristo faz, eles têm medo. Jesus é o restaurador. As multidões procuram Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, do Senhor Jesus como o restaurador, é que essas pessoas também, irmãos, passam agora a testificar, a compartilhar as obras de Jesus. O verso 15 é muito claro. O verso 15 diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e tiveram medo. Aqueles porqueiros, irmãos, sem querer, tentando livrar as próprias peles do prejuízo enorme da perda do rebanho de 2.000 porcos, sem querer, eles tornaram-se, irmãos, os primeiros propagadores do nome de Jesus naquele lugar. Quem primeiro falou sobre as grandezas de Jesus foram os porqueiros. E eles não quiseram isso. Na verdade, o que estava por trás era o medo de sobrar para eles o grande prejuízo. E repito, um prejuízo muito grande, ultrapassando em dinheiro de hoje, pela arroba, do valor da arroba dos porcos, R$1 milhão. Valor que ultrapassa isso. Então eles olhavam um para os outros e disseram: gente, a gente precisa falar. Então, quando eles vão e anunciam o que aconteceu, eles citam o nome de Jesus. E isso então suscita a curiosidade. As pessoas, irmãos, elas testificam as obras de Jesus. Irmãos, aquilo que Jesus Cristo fez e faz precisa ser contado. Aquilo que Jesus Cristo fez precisa ser partilhado, porque isso vai causar impacto, isso vai causar uma reação, e as reações são as mais diversas. Uma reação pode ser: não acredito. Outra reação pode ser: não quero saber. E outra reação pode ser: eu preciso saber isso de verdade. Mas é importante o que nós estamos aprendendo aqui, alguns conceitos, irmãos, que lá no final da mensagem, no momento da conclusão, nós vamos alinhar esses pontos para que aprendamos muito com esse ocorrido. Jesus Cristo, ele restaura porque as pessoas o procuram. Jesus Cristo também restaura porque as pessoas testificam da obra ou das obras do Senhor Jesus. Observe muito bem que aqueles homens estão indo a Jesus por conta de 2.000 porcos, mas eles estão vendo uma outra coisa grandiosa. E eles estão impactados, irmãos, agora com uma dúvida muito grande: o que é que mais impacta aqueles homens? A perda de 2.000 porcos, ou um homem que era um terror, manso, domesticado, senhor de si, assentado? Ele não está gritando, ele está calmo. E nos diz o texto no verso 5 que ele está em perfeito juízo. Ele não está fora de si, ele não está agressivo, ele não está impondo terror. Agora ele está sociável e as pessoas bem o conheciam. Jesus Cristo, o restaurador, ele é aquele que atrai pessoas, e nós precisamos aprender também a testificar das obras
de Jesus. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a partir desse momento, as pessoas então passam a se posicionar sobre as obras de Jesus. As pessoas passam a se posicionar sobre as obras de Jesus. Parte final do verso 15 e verso 17. Parte final do verso 15. Tiveram medo. Verso 17. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da parte deles, do meio deles. Então nós temos aqui duas reações sobre aquilo que eles ouviram e viram. Eles ouviram, perdemos 2.000 porcos, vamos correr até lá. Chegando lá, eles viram um homem curado, restaurado. Como eles reagem? Primeiro, verso 15, isso é espantoso, mas é tão espantoso que nós não queremos o Senhor conosco. O Senhor precisa partir. A palavra temer aqui, irmãos, para eles é uma novidade. Eles estão diante de um novo homem e de um homem novo. Na verdade, dois. Jesus é novidade para eles. E aquele homem chamado Gadareno, um ex-endemoniado, passa a ser uma nova pessoa. Então, algo novo aconteceu, e esse novo é terrível. O novo me dá medo. Esse novo que está acontecendo aqui é duvidoso, eu não sei ao certo como lidar com isso. Esse novo que aconteceu aqui me leva a questionar. Esse novo que eu estou vendo aqui é suspeito, eu não sei emitir juízo de valores, se isso é bom ou ruim, mas sai daqui. Sai daqui. As pessoas se posicionaram assim acerca de Jesus. Eles rogaram, verso 17 diz, entraram a rogar, começaram a implorar. Sai do nosso meio, sai daqui. Esse preço é muito alto. Preço monetário, valor financeiro, o prejuízo é muito grande. Sai daqui. O homem natural, irmãos, ele vai ter dificuldades de discernir a grandeza do valor da obra do Senhor. Ele vai ter dificuldade. Ele não vai conseguir administrar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, é mais fácil rogar para você sair. Isso fez a multidão, né? Os habitantes agiram assim. Mas como o gadareno reagiu a Jesus? Ele disse, eu quero estar contigo. Permita-me estar contigo. Olha o verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. São duas reações ao mesmo homem Jesus. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Jesus, a palavra do Senhor, o ensino do Senhor, a restauração e a obra que Jesus faz, não deixa o homem sem reação. Estar com Jesus, viver com Jesus, importa uma reação, importa uma atitude, ou de rejeição, ou de permita-me estar contigo. Aquele homem, lógico que ele queria estar com o Senhor Jesus. Não sabemos, irmãos, se ele sabia que Jesus Cristo já tinha 12 seguidores, 12 discípulos. Isso é uma ilação, não dá para afirmar isso. Mas ele seria certamente o 13º discípulo. Mas o Senhor Jesus Cristo, irmãos, não nos chama para sermos mais um. O Senhor Jesus não quer mais um. Ele não nos chama apenas
e tão somente para sermos mais um. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre Jesus, o restaurador, é que por onde Jesus passa, a sua obra não é vã. Por onde o Senhor Jesus passa, a sua obra não é vã. A passagem de Jesus por Gerasa ou Gadara é uma passagem muito curta, irmãos. Observe muito bem o que ocorre aqui. O Senhor Jesus Cristo desembarca, já ocorre de aquele homem vir ao encontro do Senhor. O Senhor liberta aquele homem da multidão de demônios. Os demônios vão para uma vara de porcos, aqueles 2.000 porcos se precipitam no mar, os porqueiros correm até a cidade, vão até o local onde o Senhor Jesus Cristo está e expulsam Jesus. Nós não sabemos precisar, irmãos, ou quantificar em tempo quanto se passou, mas foi algo breve. Entretanto, irmãos, independentemente de essa passagem ser rápida, de ter sido curta, ela foi absolutamente intensa, marcante e frutífera. Por onde Jesus passa, é isso que acontece. Não somos mais iguais. Os lugares já não são mais os mesmos, mesmo quando Jesus, pouco tempo por ali, passa. A julgar pelos olhos humanos, irmãos, a presença de Jesus ali foi um desastre. A julgar por aqueles que gostam muito de números, Jesus é um fracassado. Quantas almas Jesus salvou naquele lugar? Uma, fracasso. Perda de tempo. Dirão alguns. Os adeptos da numerologia do crescimento da igreja assim poderiam afirmar. Entretanto, irmãos, a presença do Senhor Jesus, ela nunca é vã. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, no olhar dele, nos planos de Deus, a sua missão ali naquele lugar, a sua missão foi completa, a sua missão foi cumprida. Uma quinta e última mensagem que nós aprendemos, quinta e última lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos, de Jesus, o restaurador, é que o Senhor sempre estabelece desafios aos seus seguidores. Jesus sempre estabelece desafios para os seus seguidores. Volte o seu olhar para o verso de número 19. O verso de número 19 nos diz assim: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vai para a tua casa. O Senhor Jesus Cristo, então, aqui, irmãos, estabelece um desafio. Nós falamos há alguns minutos atrás, irmãos, que Jesus não chama ninguém para ser mais um. Jesus não chama ninguém para permanecer da mesma forma. Devemos entender, irmãos, que todo chamado implica numa missão. Todo chamado implica numa missão. Vai para os teus. Olha que interessante. A obra de Jesus ali foi rápida, já vimos, a passagem de Jesus ali foi rápida, mas frutífera. Uma pessoa foi restaurada, foi lavada e manifestou o desejo de seguir Jesus, de entrar naquele barco, atravessar o mar da Galileia e ser o 13º lá do outro lado. Mas quem daria continuidade ao ministério ali? Observe como a nossa visão é uma e a do Senhor é plena. Observe que, como aos nossos olhos, as coisas parecem de uma maneira,
Mas observe muito bem como Deus tem planos para cada um, que são planos diferentes para os demais. Aquele lugar, aquela região precisava de alguém restaurado. Aquele lugar precisava de alguém que poderia testificar das obras de Jesus. Se o Senhor leva aquele homem consigo, não existe mais luz naquele lugar. Toda a luz se vai. Mas Jesus não nos chama para sermos apenas mais um. Com isso, irmãos, nós aprendemos que o nosso primeiro desafio na vida cristã de testemunho é para os de dentro de casa. A missão começa em casa. O desafio começa em casa. O testemunho começa em casa. Não existe testemunho somente para os outros, para os estranhos, para os que não nos conhecem. Não. Muito se fala, irmãos, sobre missões. Os irmãos já estão aqui há um bom tempo, já conhecem a minha visão sobre missões. Eu tenho uma visão bem particular que é bíblica sobre missionários e missões. Existe uma neura já há muitos anos envolvendo o misticismo das missões. Eu vejo conferência de missões, congresso de missão disso, missão daquilo, e eu fico vendo, puxa, como falta Bíblia para esse povo. Como falta Bíblia para esse povo. Irmãos, todos nós que fomos chamados pelo Senhor, todos nós que recebemos uma obra do Senhor, nós temos um chamado do Senhor. Todos nós. E o nosso chamado começa em casa. E é chamado para testemunhar as obras do Senhor. Vai para a tua casa, para os teus. Nós estamos aprendendo que o Senhor estabelece desafios. É desafiador testemunhar para os de casa, porque eles nos conhecem todos os nossos defeitos, conhecem todos os nossos problemas, conhecem, mas o Senhor diz, vai para casa. Casa é lugar de testemunho, é lugar de missionário. O missionário começa lá, começa em casa. A casa é o primeiro campo missionário. Não é o único, mas é o primeiro. Observe muito bem que os nossos parentes, os nossos familiares formam o nosso primeiro campo missionário. Há uma missão. E qual é a missão? Testemunhar o que Deus fez. Essa é a missão. Fala de Jesus. Eu pensava assim. O Senhor me restaurou a forma de pensar. Hoje eu penso assim. Eu agia assim. O Senhor restaurou a minha maneira de agir. Hoje eu ajo assim. Eu falava assim. O Senhor restaurou a forma de eu falar. Hoje eu falo assim. Eu cantava assim. O Senhor restaurou o meu canto. Hoje eu canto assim. Vai para os teus. Missões é ir para casa. Não é só isso, mas começa. Anunciar as misericórdias do Senhor. Transformações das misericórdias é saber lidar com as diferenças de vida do que eu era antes e daquilo como eu sou agora. É saber também entender que os meus planos, eles ficam em segundo plano ou terceiro plano
quando há um plano de Deus que é maior para mim. Qual era o plano daquele rapaz? Ser mais um com Jesus. Qual era o plano do Senhor para ele? Não, você vai para a sua casa. E aquele menino foi. O verso diz que ele obedeceu. Abra mão dos seus planos. Aprenda a abrir mão, porque o Senhor tem algo maior. Aquele garoto, ele soube lidar com as diferenças dos seus planos e entendeu os planos maiores do Senhor. Ele aceitou o desafio proposto pelo Senhor. E ele não fez curso, ele não se aprimorou, ele apenas obedeceu. Queridos, missões ocorrem quando obedecemos. A missão implica em obediência. Há necessidade, irmão, dos nossos familiares ouvirem a transformação que Jesus faz. Eles precisam ouvir. Reverendo, mas eu já falei uma vez. Foi o suficiente? Jesus nos chama para fazermos diferença, com uma vida diferente, com uma vida transformada e, por meio dela, proclamar as misericórdias do Senhor para com os nossos familiares. Jesus propõe um motivo de vida. Jesus propõe um objetivo de vida. Jesus propõe um novo estilo de vida, que é espalhar vida, não mais espalhar terror, mas espalhar vida, espalhar misericórdia, espalhar transformação, espalhar novidade de vida, demonstrar que nós não somos mais os mesmos que antes, porque no meio do caminho, no nosso dia, o Senhor restaurou. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, somente Jesus tem poder de restaurar. Agora observe muito bem. Os nossos familiares precisam disso. Os nossos familiares, nós podemos não saber como eles de fato estão vivendo. O que de fato eles trazem dentro de si, angústias, medos. E eles precisam, na noite de hoje, de uma palavra de restauração. Hoje é dia de a gente voltar para casa. Hoje é dia de missões. Amanhã é dia de missões. Terça-feira é dia de missões. A minha visão sobre missões, irmãos, ela é bíblica. Missões nunca pode ser o programa de uma igreja. Nunca. Eu reprovo isso, porque isso não é bíblico. Missão, irmãos, não existe outra, ela é no dia a dia, é todo dia. Não pode haver um evento de missões e a igreja só pensar em missão no evento de missões. Nós não entendemos o que é missão. Jesus está ensinando para esse jovem e esse jovem aprendeu na hora. Indo para casa, nos diz ao final da narrativa que ele não parou na sua casa. Ele percebeu que o que ele trazia consigo era tão importante que ele foi de cidade em cidade, falando sobre o que Jesus Cristo fez na vida dele. Ele era a prova viva de um plano redentor do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que ser essa mensagem redentora de Cristo. Os outros precisam ler, como disse o apóstolo Paulo, nós somos a carta de Cristo. Os outros precisam ler em nós essa transformação.
Senão nunca vai ter missões. E não adianta você ir para congresso de missão, não perca seu tempo com isso. Tire isso da sua mente. Nós temos uma mensagem, uma transformação que o Senhor operou na nossa vida. Eu falei no primeiro tópico que as pessoas procuravam Jesus. O que nos faz procurar o Jesus? Por que estamos indo atrás de Jesus? Porque queremos ver o que de fato o que Ele faz é verdade? O que nos atrai em Jesus? Muitos procuram igrejas, não Jesus, igrejas, por fonte de lucro material. E muitos então acham que isso é Jesus. Outros buscam apenas então somente por milagres e acham que isso é Jesus. Outros buscam porque o ambiente naquele lugar é legal e acham que isso é Jesus. O que nos atrai quando procuramos Jesus? Segundo, aqueles homens, quando viram a obra que Jesus fez, eles tiveram medo. Como nós reagimos ao que Jesus faz? Temos medo? Ou queremos estar com esse homem que transforma vidas? Que faz tudo novo? Como reagimos ao Senhor? Terceiro, estamos sendo mais um. Aprendemos hoje que o Senhor não chama ninguém para ser mais um. Ele tem uma missão para cada um e nós não podemos negligenciá-la. Quarta, eu quero fazer valer os meus planos, como muitos dizem por aí. Decrete, você é um vencedor, você é aquilo, os teus planos, Deus vai abençoar. Ou eu vou me render a um plano maior do Senhor para mim. Eu quero de fato impor os meus planos, eles são os primordiais. É isso mesmo que eu quero impor ao Senhor? Ou eu já estou começando a caminhar com o Senhor, aprendendo que é na obediência que está a bênção? Devemos andar como aquele garoto, aquele homem, andar em novidade de vida. Jesus, o restaurador. Muitos dos nossos familiares precisam de restauração, nós também precisamos. Existem áreas na nossa vida que precisam sim ser restauradas. São áreas que precisam ser destruídas para então serem reconstruídas, restauradas plenamente. Ter as cores que o Senhor pintar, ter a forma que o Senhor desenhar. É fundamental, irmãos, que nós entendamos que Jesus não é somente para os outros, mas Jesus começa em nós uma obra. E essa obra Ele não concluiu ainda. Hoje o Senhor continua sendo tão restaurador como foi no passado. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que esse Senhor restaurador hoje restaure as nossas vidas, restaure o nosso pensar, nos faça nova criatura nas áreas em que necessitamos de restauração. E que na noite de hoje nós tomemos para nós
de que não somos mais um, que somos missionários, e que missionários não dependem de programas, não dependem de eventos. O missionário precisa obedecer, e é em casa. É em casa que nós começamos a nossa missão. Ela não está restrita ao lar, mas é no lar que ela tem o seu nascedouro. É ali que ela começa. Que os nossos familiares sejam alcançados por essa restauração também. Que as nossas vidas também sejam restauradas pelo nosso Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.